Paz, povo de Deus, paz seja convosco. É o que nos encoraja, é o que nos mantém a paz. Dando prosseguimento à campanha Águas que Saram, numa série de mensagens sobre águas, hoje mais uma vez estamos aqui para transmitir uma mensagem usando água como referência. Se você analisar ao fundo, eu me posicionei em frente a um aquário. E ali, os peixes dependem da água. Se você analisar a dependência dos peixes da água para viver, a gente pode fazer um paralelo e comparar a nossa dependência de Deus. Quando Jesus fala que Ele é a água da vida, a gente entende que sem Ele, nós não podemos viver. Ou não devemos. Eu quero cantar uma canção baseada no Salmo 46, sobre há um rio que procede do trono de Deus. Depois nós vamos ler alguns versículos e trazer uma mensagem. Então, você que conhece, canta comigo essa canção que diz assim: há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo, onde o Rei está assentado à destra do Pai, poderoso para derramar águas que saram, águas que lavam, águas que refrigeram, águas que quebram maldições, águas que moldam, águas que purificam, águas que santificam, águas de paz, águas de paz. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. Amém, Jesus. Meus irmãos, eu quero ler neste momento Apocalipse 22, 1 e 2, que diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma banda e outra do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Observa que a Bíblia fala de o rio do Cordeiro. E o rio do Cordeiro está escrito que ele produz frutos, 12 frutos, ou seja, a provisão de Deus mês a mês. E esta previsão é para todos aqueles que o buscarem. É a vontade de Deus para a sua vida. Em tempos de crise, de dificuldade, muitas vezes nós ficamos temerosos. Mas se nós crermos que esta palavra é verdadeira, então haverá provisão mês a mês, nos 12 meses do ano. Amém? Creia nisso. Isso não é um conto. Isso não é uma história. Isto é uma verdade que deve ser compreendida dentro daquilo que Deus tem planejado para os seus filhos. E Ele nos ama e quer o melhor para nós. Deus nunca vai nos abandonar. Ele disse que os fiéis seriam guardados. Então, gente, com base nesta palavra,
E eu quero ler agora o Salmo 110. O Salmo 110, ele traz uma palavra que nos inspira a fazer uma comparação entre a vida, a água e Jesus. O Salmo 110, versículo 7 diz: pelo caminho descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Ou seja, pelo caminho vai matar a sede no ribeiro e depois prosseguir o seu caminho. Jesus, o nosso Salvador, também bebia água para se restabelecer. Ele precisava da água para manter a sua vida aqui na terra. E a água é um alimento universal. Eu tenho ouvido falar que este vírus do Covid-19, ou o vírus do corona, a doença Covid-19, ela é democrática e universal, ou seja, ninguém escapa dela, tanto o rico quanto o pobre. Não importa o que eu tenho, o que eu seja, esse vírus é universal. Nós temos algumas coisas na Bíblia que comparam a Jesus no sentido de universalidade. Por exemplo, o pão. Jesus, quando diz que é o pão, ele diz que ele é acessível a todos. Tem o pão no palácio, tem o pão na favela. A água da mesma forma. Todos necessitam beber. Pode ser um rei, uma majestade, uma pessoa poderosa, como de ser uma pessoa desvalida, uma pessoa sem posses, uma pessoa que vive uma situação de miserabilidade. Ela também precisa da água para sobreviver. Então, a água, ela é universal como Jesus. Ele se colocou como água da vida. Ele está dizendo, eu sou universal. Todos precisam de mim. Todos. O pecador é santificado pela água da vida, que é Jesus. Muitos são os motivos que nos levam a ficar de cabeça baixa. Se você ler o Salmo 110, 7, o que ele diz? Que os caminhantes beberiam água deste rio e andariam depois de cabeça erguida. Ou seja, quando está faltando água, a gente descai o semblante, a gente fica de cabeça baixa. E o que faz a gente ficar de cabeça baixa? Tem tantas coisas. Quando você abaixa a cabeça, você priva, ou se priva, de ampliação de horizontes. Você olha só para baixo, você encurta a sua visão. E aí o que acontece? Você não vê a solução. Quando nós observamos que quando se bebe a água, se levanta a cabeça, aqui, metaforicamente, está a resposta. Porque sem água a gente abaixa a cabeça. E a falta de água significa ausência de Deus, distância de Deus. E tantos problemas que assolam a nossa vida nos empurram para um distanciamento da divindade, da nossa fé, da nossa espiritualidade. As dívidas, as doenças, as inclinações malignas, as sugestões do inimigo sobre nós e tantas outras coisas. Eu não sei assim, o que você está vivendo nesse momento, o que você está passando. De repente você está de cabeça baixa. A vida te fez se portar assim, de cabeça baixa. Mas conforme o Salmo 110, 7 diz, bebendo a água a gente levanta a cabeça. Ou seja, vamos buscar a Deus neste momento e entender que Ele está conosco. Como é que nós podemos levantar nossa cabeça? Segundo a Bíblia, bebendo água. Mas que água ele está se referindo? Água natural? Não. Nós entendemos aqui no contexto que tudo leva a crer que Jesus é esta água que levanta a nossa cabeça, que nos faz andar de cabeça erguida, que nos faz sair da vergonha, que nos faz entrar num tempo de prosperidade, num tempo de provisão, num tempo de bênção. Não importa o que a vida fez conosco. Não importa o que nos levou a andar de cabeça baixada. Jesus tem poder para levantar nossa fronte, nossa cabeça, ampliar nossos horizontes e trazer vida na nossa casa, no nosso coração, na nossa mente, que muitas vezes é uma mente derrotada.
Olha que o Salmo, aliás, o livro de Isaías, capítulo 12, versículo 3, diz assim: com alegria tirareis águas das fontes ou da fonte de salvação. A fonte de salvação é Jesus. Mas muitas vezes a gente não está buscando esta fonte de salvação com alegria. E na verdade é compreensível. Porque normalmente nas primeiras vezes que nós procuramos ao Senhor, não é com alegria, é com choro, é com lamúria, é com tristeza, é com dificuldade. Tudo aquilo que a vida nos impõe, muitas vezes, abaixa a nossa cabeça e nos conduz a uma busca. E quando nós entendemos que Jesus é a solução, a gente vai chorando, a gente vai desanimado, a gente vai desacreditado, e a gente vai lá, e quando encontra a fonte de água viva, a gente começa a perceber que a nossa vida começa a mudar. E aí então se cumpre esse versículo: com alegria tirareis águas da fonte de salvação. Por quê? Porque a primeira vez a gente vai no choro, a gente vai na dificuldade, a gente vai na tristeza. Mas depois a gente vai com alegria. Porque a gente encontrou um companheiro de luta, um companheiro de batalha, um Jesus que está acessível, que está do nosso lado, que quer ver o nosso bem e que nos ajuda. A gente entende que não está sofrendo sozinho, que Ele sofreu por nós, que Ele morreu por nós, e que Ele faz uma proposta. Lá em Mateus 11, do 28 ao 30, Ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Ele diz: tomai o meu jugo, pega o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Irmãos, Jesus está propondo trocar de lugar conosco. Observa que Ele provou isso na cruz. Ele fez uma substituição ali. Nós merecíamos ser mortos na cruz pelos nossos pecados. Mas Jesus vai e morre por nós. E Ele prova que nos ama. Que bom ter Jesus. Que bom poder beber desta água. Que bom é saber que Deus nunca nos desampara. Quero ler um outro versículo com os irmãos, que está em Jeremias, capítulo 2, versículo 11 ao 13, que diz assim: Jeremias 2, 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Cristãos procurando videntes em face, procurando palavras que tentam encurtar o caminho, procurando pregações, mensagens que enganam o seu coração, ou pelo menos traz um alívio da culpa, mas não a busca de reconciliação com Deus. Mensagens positivistas, triunfalistas, que colocam o homem numa posição de que nada vai lhe afetar. Nós somos afetados pelo dia a dia, pelas dificuldades. Porém, nós temos um companheiro de jugo, alguém que se preocupa conosco, alguém que nos abençoa. Mas muitas pessoas, quando não têm as suas respostas, quando não têm sucesso em algumas coisas, abandonam a fonte de águas vivas e vão na loucura através de outras fontes, conforme a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem comete duas loucuras. Primeiro, deixam a verdadeira doutrina, deixam o Senhor. E segundo, cavam soluções próprias, soluções humanas, cisternas rotas. O que é uma cisterna rota? É um poço que não retém água. A fonte enche
Mas ele tem rachadura, ele não tem um sistema apropriado para reter as águas, e as águas vão embora. Sabe, irmãos, um barco ele precisa de 4 remos para andar. Mas com um motor só se faz o mesmo percurso. Esse motor é Jesus. E às vezes nós recorremos a pessoas para nos ajudar a tocar o barco da vida. Mas é só chamar aquele motor, aquele que impulsiona a propulsão para o nosso barco, para a gente poder sair de uma situação difícil, sair de um lodo, de um pântano, de uma situação de enrosco, de dificuldade, e acionar este propulsor poderoso, dunamis, poder de Deus, que é Jesus. Quando o ser humano procura outros deuses, ele comete essas loucuras. Além de abandonarem ao Senhor, eles procuram cisternas rachadas, porque outros deuses, outras divindades, ou outras soluções humanas, elas são cheias de rachaduras, não são perfeitas. Elas não conseguem reter água nem para si próprias. O inimigo é aquele que fura a cisterna. E às vezes nós deixamos o inimigo agir na nossa vida e nós nos tornamos cisternas rotas. Não adianta pregar, não adianta levar a palavra, não adianta dar conselho. Tudo que entra, sai, porque está furado. O que nós precisamos então? Espírito Santo, me socorre. Se eu estou deixando escapar a bênção, me ajuda a retê-la, me ajuda a bloquear, me ajuda a fechar essas saídas, porque eu quero reter as suas bênçãos na minha vida. Por que o inimigo muitas vezes amarra as pessoas em profecias, em revelações, que saem do homem muitas vezes? Porque revelação, profecia é dom do Espírito. É bom, ajuda a igreja, desde que seja de Deus. Porque você reparou que tem muitas igrejas que amarram o membro no líder? O líder é a solução. Os membros não têm conhecimento, não têm ensinamento. Então, todas as vezes que eles precisam de um recurso espiritual, eles têm que ir até o líder, porque eles não sabem andar com suas próprias pernas. Toda vez que vai fazer um negócio, precisa de uma profecia. Entra na igreja, não dá tempo nem de você fazer nada, já vem alguém, diz o Senhor. Irmão, o Senhor diz, é óbvio. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Por que o inimigo muitas vezes escraviza o ser humano com rituais? Você reparou que quem recebe um trabalho, quem faz uma obra de magia, magia negra, uma obra de satanismo, ele tem que voltar sempre. Porque ele se torna dependente daquele guia, dependente daquele sacerdote. Ele tem que voltar sempre. Naquelas indas e vindas, ele perde tempo. Ele não encontra a solução definitiva. Porque o dia que ele beber da água viva e entender que a solução está ali, ele não precisa mais de rituais, de nada. A igreja, irmão, tem alguns rituais, alguns sistemas que é para ser didático, para a gente aprender. Tem algumas coisas que nós fazemos, como esta campanha das águas, que é para focar em alguma coisa e através de uma série de estudos e de orações, crescer. Não está errado. O que não pode é dizer que aquilo que nós fazemos é mais importante do que Jesus. Tem gente que leva um objeto para casa, santifica ele, e aquilo se torna mais importante do que Jesus, e não é. Jesus é mais importante que tudo. A palavra é soberana. A igreja não é maior que a palavra, porque a palavra é antes da igreja. A palavra é o verbo, é aquilo que existe desde a eternidade, porque ela se confunde com o próprio Deus. Então, muitas vezes nós somos escravos do nosso raciocínio e a gente nunca encontra a solução. Vamos livrar nossa mente de qualquer perturbação e focar em Jesus, dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero ser curado, eu quero ser abençoado, porque Jesus liberta. Por último, nós vemos o episódio de João 2, no casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Ali estava uma festa, estava alegria. De repente, o que acontece? Acaba o vinho.
O vinho é sinônimo de alegria. E sabe quando acaba o vinho na nossa casa? Quando a doença chega. Quando o dinheiro desaparece. Quando as confusões aumentam. Quando vem perturbação, tristeza, dificuldade. Aí é a hora da transformação. É hora de falar, Senhor, eu preciso de Ti desesperadamente. Entra na minha vida, entra na minha casa, Senhor. Transforma aquilo que está sem sabor em algo bom. Aquilo que está destruído, Senhor. Me socorre. Toda derrota, irmão, seja transformada em vitória. Toda morte seja transformada em vida. Toda tristeza seja convertida em alegria. Aí vale a pena viver. Mas como fazer para eu ter acesso a esta água? Como eu fazer para ter acesso a Jesus? Apenas o convite para entrar na sua vida, para transformar a sua vida, sua casa, sua família, você. Se as bênçãos estão escapando, irmão, se você se sente como um poço, uma cisterna que não retém as águas, esse é o momento de chamar Jesus para fazer uma grande obra de conserto. Eu quero orar agora por você. Eu quero orar por aqueles que estão ouvindo, por aqueles que estão fazendo a campanha Águas que Saram, avisando que, terminando esta quarentena, nós vamos continuar a campanha toda sexta-feira, às 8 da noite, Igreja do Evangelho Quadrangular de Rolândia, Rua Cedrinhos 216. Então, às 20 horas de toda sexta-feira, todos os elos da campanha que nós não fizemos presencialmente, nós vamos fazer para concluir então este trabalho, para invocar a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus eu coloco todos os irmãos na tua presença. Senhor, eu tive muitos pedidos pelo Facebook, muitos pedidos de oração. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a todos. Eu ministro cura, ministro libertação, ministro a bênção de Deus sobre todos vocês. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe para que nunca falte a água na nossa vida. Em nome de Jesus. Irmãos, tenha um final de semana abençoado, uma semana de bênção na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Amém.